criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruires e para arruinares e também para edificares, para plantares. Amém? Irmãos, nós vamos falar em dois sentidos. O sentido da carne e o sentido espiritual. Naquele momento, Jeremias, como qualquer um hoje, vai dizer: eu não consigo, eu não posso. Não é assim que funciona. Eu não posso fazer a obra de Deus. Eu não quero fazer a obra de Deus, eu não tenho condições, eu não tenho conhecimento, eu não tenho, digamos, até um estudo, para alguns. Mas, na verdade, quando o Senhor chama, já está tudo pronto para a obra. De que maneira está pronto? Porque nós entendemos na parte do físico. É normal, é o nosso dia. Temos mais a carne para responder e deixamos a parte espiritual de lado, não acreditando que Deus é Espírito muitas vezes, e Ele pode simplesmente dizer, como disse a Jeremias: abre a tua boca, Jeremias. Oh, glória, aleluia. Aleluia. No entendimento de Jeremias: mas eu não sei falar, eu não entendo nada, o que tu queres que eu faça? Ele disse: eu coloco as palavras na tua boca. Aleluia. Então muitas vezes nós ficamos acomodados, porque o que eu vou fazer? Deus não tem obra comigo, jamais Deus vai ter obra comigo. Aí que nós temos enganado. Aquele que pensa que não tem para fazer para o reino é o que tem, que é o contrário da carne. O apóstolo Paulo vai dizer lá na frente, lá nas cartas, ele vai dizer: nós temos uma guerra entre o espírito e a carne, que se encontra ali em Romanos capítulo 8, vai falar expressivamente o que é que ele está querendo dizer. Mas quando nós botamos o espiritual em primeiro lugar, digamos, já falaram para mim que eu tenho para fazer. Já foi entregue para mim uma obra que eu tenho que fazer. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Mas daí você, mas o que eu vou fazer? Eu lembro de mim mesmo, não vou contar, porque a gente não tem que contar muito o seu passado, mas sim para não ferir a mensagem. Primeira vez que eu fui trazer um sermão, eu fiz uma lista desse tamanho. Mas quando eu chego com aquela lista desse tamanho, papel desse assim, oraram por mim e eu disse: agora eu vou abafar, porque eu tenho uma lista bem grande. Errei. Quando eu boto a lista aqui, já estava em outra dimensão, nada a ver com o que estava escrito aqui. E aí o que eu vou dizer? Ele disse: quando eu chamo, eu dou as ferramentas na tua boca. Oh, eu dou as palavras na tua boca. Irmãos, eu confesso que eu tremi o mocotó, mas Deus usou a palavra que Ele queria, não a que eu queria. Então isso, muitas vezes a gente fica medroso, é normal. Mas sabe por que a gente tem medo? Porque nós temos muito na carne muitas vezes. Se nós entendemos que o Senhor Jesus nos dá poder para vencer qualquer dificuldade, qualquer treva, qualquer situação, Ele nos dá o poder para isso. Mas é preciso nós acreditarmos que nós podemos avançar,
ir para cima do inimigo, derrubar o gigante, aleluia. Você lembra daquele evento que aconteceu com Davi? Olha só, para você entender. Davi não tinha um tijolo desse tamanho, deu no crânio dele, não. Pega isso. Davi tinha uma pedrinha bem pequenininha, só que o que acontece? Quando Deus age, pode ser bem pequenininho, ele vai fazer um estrago. Glória a Deus. Pode ser aquele que não tem conhecimento nenhum, ele vai abrir a boca dessa pessoa e vai usar ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eita Deus. Aleluia. Por isso que você tem que estar com a sua fé preparada. Não é a quantidade, mas é o que o Senhor quer. Se nós aprofundar esse texto aqui, como Jeremias foi usado na mão do Senhor. Mas no começo ele disse, não, eu sou ainda uma criança. Eu não entendo nada, eu não sei nada. Jeremias, tu não está falando com o homem, não. Tu está falando do outro da criação, que sou eu. Glória a Deus. Meu Aleluia. Deus do céu. Glória a Deus. Tu está falando com aquele que fez o mar abrir. Tu está falando com aquele que ressuscitou morto. Tu está falando com aquele que curou a mulher do fluxo de sangue. Tu não está falando com qualquer um. Tu está falando com aquele que cura. Aquele que tem o poder para levar a cova ou fechar a cova. Aquele que tem o poder de fazer todas as coisas desde o princípio. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Acredito eu que talvez Jeremias teve dúvida por um período, mas depois que ele viu a mão do Senhor agindo pela sua boca, mudou a situação. Agora sim. Agora eu tenho mais fé. Agora eu sei que eu consigo abrir minha boca para adorar ao Senhor. Agora eu sei que eu consigo abrir a minha boca para profetizar. Então que nesta noite seja profetizado. Todos nós vamos sair daqui curados em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não importando a situação, se é física, se é espiritual, se é dúvida, se é alguma coisa, nós vamos sair daqui realizados, porque o Senhor é Deus para que não minta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. Aleluia. Você bem entende que aqui o próprio Deus, para confortar ele, disse, não, Jeremias, tu já foi santificado desde o ventre. Eu já te escolhi desde o ventre. Tu não vai ficar para trás, tu não vai ficar parado, tu vai fazer aquilo que eu estou te dizendo para fazer. Aleluia. Sabe por quê, irmãos, que eu falo isso? Porque tem muito chamado adormecido hoje. Tem muitas pessoas paradas hoje, que Deus até já falou, que Deus deu até condições. Ah, mas eu não tenho condições financeiras. Eu já te dei condição financeira para te fazer a minha obra. Por que que tu não vai fazer? Ah, mas eu não tenho muita saúde, mas eu já te dei a saúde que tu precisa para fazer a minha obra. Aleluia. Ah, mas aqui nesse estado não dá para mim não, mas eu já te vou levando para outro estado para fazer a minha obra. Aleluia. Você está entendendo o mistério de Deus? Não, Deus não fica em dívida com nós, é nós que ficamos em dívida com Ele. Aleluia. Primeiro é o reino dos céus. Aleluia, Jesus. Mas Jeremias, ele acabou aceitando o que o Senhor falou com ele. Ô, glória, aleluia. Jesus acabou aceitando em seu coração. No começo ele teve medo, talvez um pavor, mas eu não consigo. Mas o Senhor preparou ele já desde antes. Glória a Deus. Tudo que a gente vai fazer para o Senhor, sendo da vontade dele, o seu chamado já está pronto. É nós que estamos atrasados muitas vezes. É nós que esperamos, hoje não, amanhã talvez. Não, eu vou aproveitar mais essa vida, eu vou indo mais um pouco. Às vezes pode acontecer uma desgraça esperando mais um pouco. Aleluia. Mas o Senhor, Ele é misericordioso para nos abrir os nossos olhos. Aleluia. Confesso para os irmãos que tem uma passagem em Mateus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Mateus capítulo 20, glória a Deus. No versículo 29 vai dizer, os dois cegos de Jericó. Aqui está no físico. Mas se nós levar para hoje, o tempo nosso aqui, muitas vezes nós vamos entender que hoje a cegueira não é mais o físico, é o espiritual. Glória a Deus, aleluia. Não podemos ser que nem Tomé.
Felizes os que crescem em verdes. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Talvez nós se acovardamos por alguma situação, mas o Senhor, Ele não trabalha desse jeito. Vai dizer em Apocalipse que os covardes ficarão de fora. Ah, mas eu não sei falar. Moisés não sabia falar direito. Moisés era gago, mas mesmo assim Deus usou ele para conduzir o povo. Glória a Deus, aleluia. Oh, Eu não Deus. sei falar, eu sou gago, mas Deus usou, o Senhor usou ele para abrir o mar vermelho. Jesus usou ele para dar as tábuas da lei. Aleluia. Moisés poderia parar, porque ele era gago, mas ele entendia que se ele parasse, aleluia, se ele não quisesse, se ele renunciasse o que Deus estava colocando nas suas mãos, aleluia, ele podia também perecer como muitos desacreditaram e se perderam no deserto. Mas agora, Moisés, eu vou colocar Arão na tua presença para te ajudar nesta caminhada. Às vezes precisamos de pessoa na caminhada. Aleluia. Aleluia. Às vezes precisamos de irmãos para nos encorajar, para dizer o caminho certo, para ajudar na oração, para ajudar no ministério, para ajudar a dizer que Jesus salva, liberta e Ele é o caminho. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que é isso? É fazer o IT. Fazer o IT é fortalecer. O apóstolo Paulo também vai dizer, orai por todos os santos. Em algumas versões vai dizer, orai por todos os cristãos e também por mim. Aleluia. Os santos que fala ali não é uma imagem, não é nada. Santos é aqueles que estão defendendo o evangelho do Aleluia. Senhor Jesus Cristo. Aqueles que já desceram as águas, aqueles que estão cumprindo o seu chamado, fazendo o seu ID, porque não é fácil. Veja bem, desde os profetas nunca foi fácil. Glória a Deus, aleluia. Veja bem, desde de Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, nunca foi fácil. Teve dificuldade, não é diferente nos dias de hoje. Mas temos uma garantia. Que Jesus estando conosco, Ele disse, vós vencei também. Aleluia. Glória a Deus. Quer ser um vencedor? Glória a Deus, aleluia. Quer vencer as batalhas? Coloca sempre Deus acima das batalhas. Oh, glória. Quer vencer o mal? Coloca sempre o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, em primeiro lugar. Quer vencer a dificuldade? Coloca o Senhor em primeiro lugar, que você vai ver a glória de Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Não tenta na força que você não vai conseguir. Eu pensava que era na força lá atrás. Eu pensava que eu ficasse bonitinho, bem aparadinho, indo no culto todo dia que tivesse, não faltando o culto, estando lá, olhando para a cara do líder ou do pastor, estava tudo certo. Não estava tudo certo. Deus quer todos nós para que venha engrandecer o seu nome. Oh, glória, aleluia. Não importa onde você vai, dentro da tua empresa, na tua casa, na vila, no bairro, na cidade, no outro estado, enfim, Ele quer que você faça o ID do Senhor. Não é fazer a força com os irmãos. Porque Ele disse, se tu quiseres, o que tu queres que eu te faça? Eu quero ganhar alma. Ore e o Senhor vai começar a enviar as almas. Glória a Deus, aleluia. É assim que funciona. Eu vou ganhar alma porque o ministério tem uma placa desse tamanho, ou esse nome aqui, ou enfim. Não é na carne, é no espiritual a obra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se você ser um espiritual, ou eu sendo um espiritual, usar a minha pessoa, nós vamos atingir aquilo que está pela vontade de Deus. Glórias ao Senhor. É da vontade de Deus nós ganhar almas. Mas até nisso nós temos que ter uma cautela, esperar o tempo de Deus. Deus envia, Deus prepara. Primeiramente Ele começa nos preparando. Se a gente não tem condições de falar do amor de Cristo, Ele vai ficar ainda esperando que você aprenda para ganhar alma. Aleluia, Jesus. Porque na verdade, vou dizer uma coisa para os irmãos. Às vezes no ganhar alma a gente quer colocar as unhas naquela alma. Não é assim que consegue. Não é assim. Jesus colocou as unhas dos pecadores? Não.
Ele sempre diz: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, os pecadores, os que estão distantes, porque eu vou aliviar. Eu vou dar um novo caminho, eu vou dar uma nova verdade, para que eles venham sair dos nossos caminhos. Só vai e não peques mais. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Entende? Por isso que Jesus disse: eu não vim para julgar, mas sim para transformar vidas. Aleluia. E Jesus nunca forçou. Jesus nunca o obrigou. Desde o princípio da criação, Deus nunca o obrigou. O homem por si só está pegando um caminho errado. O homem por si só quer viver dois senhores. Ainda essa semana o Senhor tinha me trazido uma palavra. Dois senhores. Viver dois senhores. Isto é também algo que Jesus não aceita. Eu sou. Ele diz: eu sou Deus. Eu sou o primeiro. Eu sou o único. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a paz. Eu sou a alegria. Eu sou o discernimento. Eu ensino. Eu faço. Eu levo. Eu trago. Eu levo a sepultura. Eu levanto da sepultura. Enfim, eu sou aquele que faz todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então por que temer? Por que ter medo? Vou falar uma coisa para os irmãos que os irmãos não sabem. O servo Jó, ele teve medo. Ali foi a brecha de Satanás entrar. Jó teve medo. Ele fazia sacrifício pelos seus filhos. Ele teve medo. E Satanás chega lá e acusa ele: ó, ele só te serve pelos bens que tu dá para ele. Aí foi a brecha. Não, então toca lá. Medo é uma arma que Satanás usa bastante para você não caminhar com Jesus. Medo: eu não tenho condições, eu não posso, eu não sei. Mas isso também é conhecer a verdade, e a verdade nos libertará ou vos libertará. Medo. Medo é uma das armas muito poderosas para nos tirar do caminho de Deus. Mas a questão é essa, que nós devemos sempre ficar com a nossa fé edificada, que nem esta mulher do fluxo de sangue. Aleluia. Que nem os cegos aqui, né, de Jericó. Olha só que maravilha. Vamos ler rapidamente para nós encerrarmos. Mateus capítulo 20, versículo 29. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. Eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo, preste bem atenção, ouvindo que Jesus passava, chamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calasse. Eles, porém, cada vez chamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus parando, porque viu o clamor deles, a necessidade deles. Aleluia. E Jesus parando, chamou-os e disse: que querem que vos faça? Disse-lhe ele: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes os olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eles creram. Eles creram que Jesus era aquele que estava fazendo milagre naquela região, naquele momento. E eles: nós queremos também ser curados. Nós precisamos desta cura. A fé deles curou eles. Então, se nós tivermos fé, aleluia,
Se nós tivermos fé, nós vamos alcançar, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos alcançar a vitória, mas essa vitória ela não vem só do ouvir, ela vem do exercer a nossa fé. Ô, glória, aleluia. Aleluia. Eles certo pensar assim, se nós gritar mais alto, ele vai nos ouvir. Aleluia. É que nem a mulher que chegou até de rastro, talvez assim não podendo, fraca, porque a história do campeonato, ela já estava muito fraca. Pensa bem, uma mulher botando sangue dia e noite, há 12 anos. Praticamente ela já estava uma baratinha sem sangue, desculpa a expressão. Mas ela teve fé, eu vou conseguir chegar até lá. Assim nós vamos levar também para Jeremias, que a gente leu aqui. Não diga que tu és uma criança, Glória a Deus, aleluia. porque eu te coloco em ti tudo que tu precisa para fazer para mim. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu acredito que Jeremias, a partir dali, ele não foi mais o mesmo na fé. Aleluia. Deus, aleluia. Ô glória, às vezes precisamos experimentar algo maior de Deus na nossa vida. Não entendemos muito bem, é normal. Imagina aqui esses cegos. Aleluia. Esses cegos provavelmente eram cegos de nascença. Provavelmente. Mas eles acreditaram que eles podiam ser curados. Mas uma coisa é certa. Às vezes, nós temos a boa visão e enxergamos bem. Mas agora nós somos cegos espiritual. Que é o que tem acontecido. Cegueira espiritual pode não ser pecado, mas digamos que se nós abrirmos nossos olhos espirituais, nós vamos viver melhor na presença de Deus. Ô, glória, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Por que isso? Porque Ele quer que nós entendamos o seu agir na nossa vida, primeiramente. Ele quer que nós entendamos e sabemos o que muitas vezes nós precisamos mudar em nós mesmos. E às vezes nós achamos que nós temos que estar tudo certinho. Às vezes, porque eu sou bem sucedido, porque eu tenho uma boa oratória. Aleluia. Faço tudo perante o que Deus quer. Mas sempre a escada ela tem sempre para subir. Sempre vai faltar algo para nós melhorarmos. Verdade, Jesus. Sempre eu vou ter que falar. Às vezes nós somos uma pessoa ansiosa que atrapalha o nosso chamado. Ansiedade tem que ser tratada também espiritual. Às vezes eu sou uma pessoa glutona. Tem que ser tratado também espiritual, porque são pecados. Às vezes eu sou uma pessoa que não tenho paz. Eu disse que tenho Jesus, mas eu não tenho paz. Isso também tem que ser tratado, porque Ele disse: a minha paz eu vos dou. Talvez Jesus quer dar a paz e a gente não abraça a paz porque a gente não consegue, porque nós vivemos uma vida ainda de tumulto sobre dentro de nós. Então precisamos nos moldar. Ninguém vai tirar o que é seu. Que Deus te colocou e te deu é teu. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ninguém vai te roubar. Sabe quem é que rouba? Satanás rouba. E aonde é que ele rouba? Quando você tiver as ferramentas que ele precisa para agir na tua vida. Aleluia. Se você tiver as ferramentas que ele precisa, ele vai agir na tua vida. E você muitas vezes, tendo seus olhos espirituais fechados, você vai dizer: isso é normal. Você não vigia. Ah, mas tá tudo certo. Aleluia. Mas precisamos nos olharmos para nós mesmos. Às vezes o meu nervosismo vai atrapalhar eu ganhar uma alma. Então eu tenho que ser aquele transparente, aquela pessoa que tenta todos os dias ver aonde precisa mudar. Veja bem, Deus ajuda. A pastora Lina Nadir falou: Deus ajuda, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Sendo que Jeremias já estava tudo pronto. Jeremias, abre a tua boca.
Glória a Deus. Glória a Está Deus. tudo pronto. Às vezes a gente aqui atrapalha o chamado de Deus, a gente atrapalha a caminhada porque a gente tem coisas ainda para resolver. Ah, mas ninguém é santo. Não, ninguém pode ser um santo completamente. Mas às vezes nós vamos ter que trabalhar naquilo que está atrapalhando o chamado que a gente tem da parte de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se há problemas para resolver espiritual, Jesus está ali. Se nós cremos, Ele faz. Se nós acreditarmos, Ele faz, Ele transforma. Mas é preciso que nem o apóstolo Paulo vai dizer, examine a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Será que o meu testemunho é um bom testemunho para dizer para alguém? Será que eu vivo uma vida de aparência ou uma vida que me esforço? Que é o que fala aqui. Verão a nossa luz espiritual. Ou praticamos as trevas junto? Então vai ser difícil ganhar uma alma. Porque para ganhar uma alma, tem que ir de encontro até desmanchar a crença. Até desmanchar o erro. Nós precisamos combater isso. Mas eu nunca ouvi isso. O primeiro cristão que pelo que eu conheço, dizem que não pode usar uma calça jeans. Eu estou só usando o exemplo aqui, tá? Que a pessoa religiosa, ela pensa assim. Que não pode isso, não pode aquilo. Mas Deus se importa com a nossa luz espiritual para o mundo. O mundo pecaminoso que ele precisa ser convertido dos seus maus caminhos. Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer, humilde e manso. Mansidão. Sem mansidão nós não vamos alcançar. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Mansidão. Às vezes precisamos dar aquela travada assim, ó. Esperar o tempo de Deus. Esperar Ele. Esperar por Ele. Mas chegará um tempo que essa espera não pode demorar muito, porque daqui a um pouco nós vamos estar entrando no comodismo. Sempre perguntando para Deus, Senhor, eis-me aqui. Está na minha hora, envia-me. Está no momento, faz eu abrir a minha boca. E Deus vai dar sinais. Porque Deus trabalha nos sinais. Glória a Deus. Aleluia. É dessa maneira, muitos querem ver algo que Deus tem que descer na frente. Não é assim. Eu vejo pessoas aqui com bastante talento, mas precisamos colocar em prática esses talentos. Porque às vezes é uma só coisa que Deus quer que você seja. Uma. Já basta para Ele. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar no corpo. Está entendendo o mistério de Deus aí? Amém. É o corpo, a igreja é o corpo. Não vem com isso? Não vem. Aleluia. Então, a igreja ela se forma assim. E esse corpo é Jesus. Maravilha saber, né? Mas, irmãos, eu quero ficar por aqui para não nos estender mais, tá? Amém. Esta mensagem é uma mensagem de fé. Você não precisa ter medo, não. Você só precisa ir para frente, avançar. Derrubar o gigante. Como é que nós derrubamos o gigante? Tendo intimidade com Deus. Ô, glória. Verdade. Glória. Tendo Ele como primeiro lugar na nossa vida. Aí você vai triunfar. Diz a Bíblia que tudo que você fazer vai dar certo. Tudo! Não está dizendo só uma parte. Tudo que é da vontade de Deus vai dar certo. Porque você disse agora, eu preciso de Ti, Senhor, na minha vida. Abre o teu coração. Aleluia. Coração também endurecido, Deus não trabalha. Coração magoado, Deus não trabalha. Coração entristecido, Deus quer sarar primeiro para Ele habitar. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer trabalhar aquilo que precisa em todos nós para podermos fazer a obra santa. Aleluia. Aleluia. Precisamos arrancar toda a peçonha, toda a ira, toda a mágoa, tudo aquilo
se enfraquece na presença de Deus. Eu quero isso de ti. Você vai ter que se esforçar. É necessário para que se cumpra as Escrituras. É necessário porque você foi chamado. Jeremias, você foi chamado. Eu coloco as minhas palavras na tua boca. Glória a Deus, aleluia. Enfim, não há o que temer. A maneira certa, aquele sentimento que você tem muitas vezes, tem que reaver se está certo ou se está errado. Quando é um sentimento de muita angústia, tem que reaver. De muita tristeza, tem que reaver. Porque se Deus coloca alegria, Ele disse, vida em abundância. Ah, mas a vida em abundância, o que é mesmo? É vida na presença dEle. Abundância na presença dEle. Não na presença do irmão lá que não é cristão. Não nas coisas do mundo lá que não agrada a Deus. Vida em abundância na presença de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, chegou o momento, de nós entregarmos nesta noite